Entidades de Santa Catarina reagem após China afirmar ter detectado coronavírus em carga de carne de aves vinda do estado. Santa Catarina supera a marca de 100 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Prefeito de Major Vieira renuncia à presidência da FECAM após ser preso na segunda fase da Operação Hepater Filium do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil. IBGE aponta que catarinenses viajaram menos no terceiro trimestre de 2019. E no esporte, Brusque tenta a segunda vitória na Série C hoje diante do São Bento, no interior de São Paulo. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. 59 pessoas morreram nas últimas 24 horas em decorrência do coronavírus. Os dados são do governo do estado. O total de mortes em Santa Catarina chegou a 1.696, com uma letalidade em termos percentuais de 1,47%. Santa Catarina chegou a 115.032 casos confirmados de Covid-19. A ocupação de leitos de UTI está em 77,4%. E em meio a tudo isso, a esses dados bastante negativos, uma informação muito positiva. O estado ultrapassou a marca dos 100 mil pacientes recuperados para a Covid-19. São 102 mil no total. De acordo com o Ministério da Saúde, 63,3% das internações catarinenses pela Covid-19 evoluíram para a cura. É o maior percentual e bem acima da média nacional de 59,1%. Outro número importante para o estado é a infecção pela doença dentro de hospitais. Apenas 1,2% dos pacientes internados contraiu a doença dentro de um hospital, menos também do que a média nacional, de 2,1%. Nós temos falado todos os dias aqui no Band Cidade sobre os dados da Covid-19, não é? Com as informações da Secretaria Estadual de Saúde. Só que essas informações das prefeituras às vezes não batem com as do governo do estado. Você vai entender o motivo agora na reportagem da Ana Cristina Machado. A coleta de dados sobre o número de infectados pela Covid-19, aumento de casos em 24 horas e ocupação de leitos de UTI são fundamentais para que o governo do estado e os municípios possam decidir ações de enfrentamento à doença. É com base nesses números que as medidas restritivas, como por exemplo a abertura do comércio, circulação em praias e praças, são definidas. Desde o início da pandemia aqui em Santa Catarina, cada município ficou responsável em coletar os dados dos infectados por coronavírus e repassar para o governo do estado. Porém, de lá para cá, os números divulgados pelos municípios são uns e os divulgados pelo governo do estado são outros. Nós vamos usar como exemplo os municípios de Florianópolis e Blumenau, os que apresentam maior divergência nos dados. No site da Prefeitura de Florianópolis, o Covidômetro Floripa mostra que atualmente existem 8.609 casos confirmados na capital. Já no site do governo do estado de Santa Catarina, Florianópolis aparece com 4.798 casos, uma diferença de 3.811 casos. No site da Prefeitura de Blumenau, o município tem registrado 10.510 casos. E no site do governo do estado, Blumenau aparece com 6.710 confirmados, uma diferença de 3.800 casos. A Prefeitura de Blumenau afirma que está repassando à risca os dados integrais para o governo do estado. Nós temos uma tarefa importante que está sendo cumprida à risca pela equipe da Vigilância Sanitária e da Saúde desde o início. Todos os nossos casos são comunicados ao governo do estado. O motivo da diferença é o governo do estado que pode trazer essa informação. Nós temos cumprido com a nossa obrigação enquanto ente federado, enquanto município. Já a Prefeitura de Florianópolis disse que não há uma integração de sistemas e que isso pode causar diferença nos dados. A falta de integração entre os sistemas que computam os dados de pacientes positivos do Covid é que faz que haja divergência nos dados entre o estado e o município. O município é o primeiro a obter essa informação que vem dos centros de saúde, dos processos de testagem, os laboratórios particulares também alimentam o nosso sistema e nós oferecemos as informações para um banco chamado ESUS que vai para Brasília diretamente e também alimentamos o sistema do governo do estado. De acordo com o governo do estado, é possível um atraso na atualização porque algumas notificações demoram para serem validadas, mas que todas as informações que chegam ao Serviço de Vigilância em Saúde são incluídas no sistema.
O prefeito de Major Vieira e presidente da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, Orildo Severnini, foi preso preventivamente na Operação Pater Filium do Ministério Público do Estado e da Polícia Civil. Além dele, outro mandado de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na operação. Os mandados foram cumpridos nesta quinta-feira e foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já que Orildo Severnini, por ser prefeito, tem prerrogativa de foro. Pelo menos 30 policiais civis e militares, agentes da DIC de Canoinhas e do GAECO cumpriram os mandados em Major Vieira, Papanduva e Monte Castelo, no Planalto Norte. A primeira fase da operação havia sido deflagrada no dia 31 de julho. A operação investiga uma organização criminosa voltada para a prática de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro, especialmente em contratações públicas na área da construção civil. Bom, em nota, a Federação Catarinense de Municípios informou que recebeu a renúncia de Orildo Severnini do cargo de presidente da entidade. Informou também que as medidas legais de acatamento da renúncia estão sendo tomadas. A Receita Federal deflagrou a Operação Escudo em cidades do Paraná e de Santa Catarina. A ação combate o contrabando de mercadorias. A operação se junta à fronteira blindada e à muralha com mais uma barreira no combate ao contrabando oriundo das fronteiras. A primeira etapa da operação acontece simultaneamente nas regiões de Londrina, no Paraná, e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Foram realizadas ações de repressão em centros de distribuição de remessas postais, transportadoras, comércios locais, bem como rodovias e estradas secundárias, rotas usualmente utilizadas para escoamento de contrabando e descaminho para diversas regiões do país. Em Dionísio Cerqueira, dezenas de veículos foram abordados e foram retidos 150 pacotes e caixas com produtos como celulares e vinhos, em um valor estimado de R$100 mil. A Polícia Civil e o PROCON retiraram do mercado aparelhos de Smart Box falsificados. Equipamentos podem trazer riscos ao consumidor. Veja na reportagem. Os produtos piratas, conhecidos como Smart Box, que permitem a conexão do aparelho celular com a televisão, não tinham autorização para serem comercializados em Santa Catarina. As pessoas que estão comercializando esse produto de forma irregular, eles podem responder a diversos crimes. Um deles é o artigo 175 do Código Penal, que é fraude em comércio, podendo chegar aí a responder por de 6 meses a 2 anos de prisão. Também podem incorrer no artigo 7º da Lei 8.131, que é crime contra relações de consumo. A pena pode ir de 2 a 5 anos de prisão. E também pode ter a incidência aí de crimes de sonegação fiscal. A operação foi realizada na Grande Florianópolis e Balneário Camboriú. Cerca de 140 aparelhos sem a homologação da Agência Nacional de Telecomunicações foram retirados de circulação. É um equipamento em que o valor é alto, deixa o consumidor no prejuízo e nós vamos encaminhar à Secretaria da Fazenda para apurar essas ações e também punir essas pessoas que vêm lesando a vida do consumidor. Este especialista alerta: comprar produtos eletrônicos falsificados pode trazer riscos para o consumidor. Ele não tem as características de segurança que seu equipamento convencional tem, ou seja, ele abre vetores de ameaça na sua rede de casa, porque você está colocando ele junto com o seu computador, junto com o seu celular, junto com o seu notebook, que podem ter informações interessantes para um hacker, caso ele invada esse dispositivo, que é muito mais vulnerável do que um outro dispositivo da sua casa. E também existem riscos físicos, porque se esse equipamento não tem o selo da Anatel, o selo da Anatel existe para um motivo, e é para garantir a segurança física do consumidor. A seguir no Band Cidade, entidades de Santa Catarina reagem após China afirmar ter detectado o coronavírus em carga de carne de aves vinda do estado. Nós já voltamos.